Boa tarde, vamos fazer um bate-papo hoje aqui com o Daniel Bonesi, esperando ele entrar. É mascarando, tudo bem, Saulo? Ah, tudo bom, Daniel? Tudo tranquilo, graças a Deus. Só vou dar uma Legal. ajeitada aqui na agenda. Só um segundinho. Opa, tá bom. Sou Daniel, novo nisso. essa live aqui ó, foi sugestão da FEB da Sol, ela já está aqui já disse que o som está Já tá ok. muito bom. Ela sugeriu mesmo e foi uma sugestão muito boa. A gente já poderia ter feito essa live há algum tempo atrás e pode ser uma parceria que a gente faz ao longo do tempo aí também. Legal. Você quer que se apresentar primeiro, Daniel? Porque tem um pessoal que me segue, tem um pessoal que te segue, deve estar entrando aqui também, aí a gente se Tá, apresenta tá, para quem estiver tá entrando travando, aí. Oi? Tá me tá dando escutando? algum problema na internet, eu acho. Travou tudo A que você minha tá, falou. A minha tá ok por aqui. Eu estou te recebendo sem trava, sem Tá conseguindo me problemas. ver normal? Você tá me escutar normal? Estou A conseguindo sua tá travando normal, aqui. normal. Só um segundo. Deixa eu ver se é a Ok. internet ali. É isso aí, pessoal. É ao vivo, assim mesmo. Enquanto aí o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Vocês aí que seguem o Daniel, que me seguem também. Aqui, o Daniel, ele é autor de 2 livros, de um livro infantil aí, As Aventuras de Lila. Daqui a pouco ele mostra aí o livro e fala aí sobre Eu vou autoconhecimento para pedir crianças e também. a apresentação de novo, Saulo, porque está travando bastante, não voltou de novo se volta. Tá bom. Então, enfim, o Daniel ele vai se apresentar daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Esperar ele entrar de novo aqui. Me digam se a transmissão para vocês está chegando ok, tá bom? Que o Daniel está com um problema na transmissão dele, não sei se é a internet dele. Vamos lá, de novo. Oi, voltei. Deixa eu ver se agora Voltou? parou de travar. Vamos ver. E enquanto isso, pessoal, me avise aí se vocês estão recebendo a minha transmissão ou a transmissão do Daniel, se está tudo ok para você, para saber onde que está o problema. Se tiver algum problema aqui, deixa aqui nos comentários aí. Se o áudio está ok, o vídeo está ok. Cléo Tá Moreno tudo. dizendo aqui, a sua está ótima. Obrigado, Cléo. Ok. Tá me recebendo aí, Daniel? Tô sim, agora tá tudo certo. Tudo Legal, então. tranquilo. E peço perdão que eu sou nisso, eu sou novo nisso de live, estou transferindo meu trabalho agora para a internet, aproveitando a oportunidade aí da quarentena. Então, de vez em quando vai ter uns perrengues aí, mas tá tranquilo. Tá certo. Você quer se apresentar primeiro? Hã? É, Você quer se podemos. apresentar primeiro? Fique à vontade. Eu acho que você pode fazer a apresentação primeiro, que hoje eu queria fazer uma apresentação diferente. Ontem, durante uma meditação, eu recebi um texto bem legal, que eu acho que é a melhor maneira de me apresentar. Em vez de me apresentar através do meu nome que eu tenho, do corpo que eu tenho, eu acho que esse texto vai expressar bastante quem eu sou e como que o meu trabalho funciona um pouquinho. Então, eu acho Legal. interessante se introduzir primeiro, contar um pouco da sua história, de como começou para você a meditação e até o Aikido. Aí eu faço a minha introdução. Tá bom. Tá bom. Bom, meu Pode ser? nome é Saulo Fogo, para quem não me conhece aí, eu sou terapeuta, sou instrutor de meditação, sou instrutor de Aikido aqui em São Paulo, no Instituto União. Já o Instituto União, que foi fundado em 2005, então já vai fazer agora em julho 15 anos já, a gente já está aí nessa jornada. E, na verdade, a minha formação, eu sou fotógrafo de formação acadêmica, trabalhei com fotografia em estúdio, fotografei para revistas, para publicidade. E aí eu falo que houve uma mudança aí na minha carreira, onde eu parei de trabalhar com a luz física e comecei a trabalhar aí com a luz interior das pessoas, porque eu comecei a fazer esses cursos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e meio que foi aí uma necessidade minha. Eu fui fazendo curso atrás de curso e depois de um tempo eu comecei aí a sentir a necessidade também de compartilhar. Então foi aí que eu comecei essa minha transição para o autoconhecimento, para a área do desenvolvimento pessoal e comecei a focar muito na meditação, porque eu percebi que a meditação era um elemento chave que estava presente em muitas linhas terapêuticas. Tanto a neurolinguística, como a hipnose, como constelação familiar, quanto terapia transpessoal, tinham aspectos aí da meditação e eu percebia
que esse era um elemento fundamental, esse elemento da presença, da conexão com você, consigo mesmo, era um elemento fundamental no resultado do processo terapêutico. Então, enfim, esse foi aí o início, depois eu aprofundo mais, mas foi o início aí da minha área, da minha jornada nesse caminho de desenvolvimento pessoal, né? E muito legal, é muito bom escutar. Muito obrigado por compartilhar. E mais que na frente na live também a gente pode conversar de como que foi esse início para você, porque com certeza a gente tem algumas pessoas nesse momento que passaram pelo despertar da consciência, começaram a buscar mais desenvolvimento e autoconhecimento, porém elas não têm essa orientação. Eu mesmo, quando tive minha experiência em 2013 na Austrália, eu não tinha orientação nenhuma, eu nem sabia o que era meditação e acabei começando sem querer, na verdade. E já estou aproveitando e introduzindo um pouquinho da minha história. Eu morei 6 anos na Austrália e em 2013, depois de 3 anos que eu já estava lá, eu estava experienciando graves estados de ansiedade, depressão e tive um ataque de pânico. Esse ataque de pânico, ele meio que me nocauteou. Eu tive 30 segundos de convulsão e em certo momento, eu não era uma pessoa muito espiritual, religiosa, mesmo que meu pai que está aí assistindo, já tinha sido introduzido ao espiritismo, por exemplo, só que eu tinha 15 anos na época, quando isso aconteceu, Sim. e não tinha muito interesse, aquela coisa de adolescente, que só queria saber de futebol e paquerar. Então, eu não estava muito interessado nesse aspecto. E em 2013, quando essas crises se agravaram, eu nem tinha muito conceito do que era depressão, ansiedade, nem ataque de pânico, eu nem sabia que existia. E quando aconteceu, pela primeira vez, eu recorri ao lado espiritual. Eu comecei, no dia que aconteceu, eu passei por uma experiência metafísica, que alguns conhecem como projeção astral ou experiência fora do corpo. E durante essa oração, sem saber o que eu estava fazendo, eu só senti intuitivamente que essa oração tinha que ocorrer de uma maneira onde eu entrava em contato com o meu corpo. Comecei a rezar agradecendo pela unha do meu pé até o topo da minha cabeça. E nessa experiência eu tive o que eles chamam de projeção astral, essa experiência fora do corpo, mas sem nem ter ideia do que estava acontecendo. E por alguma razão, eu acho que pelo medo que eu tinha, no momento eu fiquei muito entusiasmado, passei pelo que eles chamam no misticismo de estado vibracional, e após o estado vibracional saindo do corpo, eu meio que me assustei e tive aquela sensação que muitas pessoas têm, que é aquela queda do elevador quando você está acordando, parece que você está caindo dentro do sonho. Foi a experiência que eu senti como se eu estivesse voltando para o corpo, assustado. E a partir daí, eu, sem saber o que fazer, eu entrei no nosso Google, que responde tudo. E escrevi o que aconteceu comigo, basicamente escrevi, olha, estava depressivo, orei, rezei, meu corpo vibrou e saí do corpo. O que aconteceu? E a partir daí, lendo os textos que falavam que se eu aprendesse a meditar, eu poderia passar pelo mesmo estado que eu passei, pela mesma experiência que passei espontaneamente, eu poderia passar conscientemente. Então foi assim que começou para mim a meditação. E eu queria fazer a leitura desse texto para vocês, se vocês não se importarem, se vocês tiverem o tempo, que é uma maneira de me expressar e dentro do misticismo, para quem trabalha, Saulo trabalha há muito tempo com ferramentas que são consideradas místicas, e muitas das vezes a gente não consegue expressar através das palavras, porque o que a gente está falando, a gente não consegue falar sobre o assunto, a gente só consegue dar a volta no assunto, porque é um assunto que realmente não se dá para falar. Por exemplo, falar de Deus não tem como, é falar do infinito. Então, qualquer definição que a gente daria a Deus, por exemplo, a gente já está reduzindo essa força superior, utilizando termos. Não se apegue muito aos termos, tá? De vez em quando eu vou usar, mas não se apegue a eles. Então, vou ler rapidinho esse texto para vocês. É meio que uma rima, um poema. Eu ainda não pratiquei o ritmo. O Saulo já conhece o meu livro, meu estilo de escrita, né? O Saulo escreveu um prefácio para o meu livro, esse aqui, ó, As Aventuras de Lila, mas na frente eu mostro o prefácio do Saulo também. E depois dessa leitura a gente entra nos tópicos mais pedidos, né? Coronavírus, ansiedade, meditação. Eu só vou abrir aqui o documento do Word. Ok. E o nome desse texto que eu escrevi, o título é
a maioria dos seres humanos não sabem que podem parar de pensar. Então, para mim, começou assim. A minha mente era muito acelerada e o meu processo de meditação, como eu te falei, foi intuitivo. Eu, na verdade, não pesquisei como meditar, eu comecei sozinho do que minha mente estava me falando. E nesse texto eu dou uma explicada sobre isso. E é uma técnica meditativa que eu vou estar passando para vocês, que o Saulo provavelmente também conhece, e que eu acho, assim, pelo menos na minha experiência, ela é muito eficaz. Foi a que mais funcionou para mim, e a que eu mais utilizo no meu dia a dia também, para estar num estado mais centrado. Então vamos lá. Começando, hein? E perdão se não estiver muito bom, que eu escrevi literalmente ontem, não tive tempo de praticar e nem Tranquilo. de fazer uma... Só solta a voz aí. Solta a voz. Só solta a voz e deixa fluir. A maioria dos seres humanos não sabe que podem parar de pensar. Na verdade, nos dias de hoje, não conseguem nem relaxar. A mente não para e os pensamentos acelerados pouco ajudam e mais atrapalham. O novo ser humano busca equilíbrio entre pensar e observar, e no presente momento acha seu contentamento. Contentamento esse que sempre esteve lá, porém era coberto pela neblina dos pensamentos. Muitos são fãs de CR7 e Neymar, mas é o Messi que é o rei do observar. Enquanto uns gastam energia pensando, o ET poupa energia observando. E o resultado é sempre o mesmo, ele deitando. No silêncio de sua observação, tudo se encaixa. A próxima jogada é certo de ser uma jogadaça. Pensar não é o problema, não é um problema. O problema é quando você não consegue parar. Alguns zombam dos viciados, sem saber que em pensamentos estão apegados. Difícil assumir ser um viciado, mas se você não assumir da sua mente, você se torna um escravo. Essa é a realidade para a maioria. Não sabem que podem parar de pensar. E aqueles que sabem, a mente, não conseguem desligar. Aqui vou te contar como tudo começou para mim. Espero que, de alguma maneira, isso possa te ajudar. Em 2013, na Austrália, com 23 anos, pensei em me matar. A minha mente ela não queria parar. Só um segundinho. A minha mente não queria parar. Era porrada de tudo que é lado. Eu estava completamente esgotado, estava desesperado. Não era um cara religioso ou espiritual, mas faria qualquer coisa para me livrar daquele mal. Mal-estar esse que me levou a orar, rezar. Logo em seguida, cada célula do meu corpo começou a reverberar. Essa experiência me levou a buscar a meditação, uma tecnologia milenar. Só um segundinho que eu me perdi aqui. Que vem sido passada de geração em geração. É pura elevação. Não sabia o que era meditação ou como meditar. E minha arrogância, na época, não me deixou pesquisar. Sei que todo dia comecei a me deitar, durante 2 horas, tentando meditar. Só que a mente não parava de pensar e crescia com medo de surtar. Essa experiência me levou a buscar a meditação. No fim da 2ª semana foi que tudo mudou. Algo em mim que estava adormecido despertou. A chama da consciência tudo iluminou e a escuridão naquele breve momento se dissipou. Me dei conta que estava observando a minha própria mente. A escutava como escutaria um querido ente. Na observação da sua própria mente, você talvez irá perceber, compreender, que alguns pensamentos estão te nutrindo, outros te consumindo, te sucumbindo. Meditação para desmantelar a ilusão de que a voz na sua cabeça é você, irmão. A partir daí, me dei conta do que Buda uma vez disse. A mente não observada é sua maior inimiga. Nessa observação, a mente perde poder. Agora, quem está no comando é o seu ser. Assim como na estação de trens, pensamentos vêm e vão. E qual você vai pegar é sempre sua opção. Existe um princípio dentro da meditação. E esse é aquilo que você consegue observar, não pode ser você, irmã e irmão, pois você é quem está observando. Escute seus pensamentos sem julgamentos. Verá que nenhum mal eles querem te causar. E agora eles, em seu favor, você pode usar. Meditação não é somente sobre a mente esvaziar, mas também se dar conta de que você é aquele que consegue a observar. Nossos pensamentos são poderosos, devemos usá-los para o bem nosso. Pensamentos geram emoções e emoções geram pensamentos, mas em suas mãos está o seu contentamento. Você pode criar miséria ou felicidade, e é toda a sua responsabilidade.
Mas para isso você precisa criar uma distância entre você e a mente. Senão ela mente e de repente ela está no comando novamente. Essa distância não é novidade para você, já que esteve em um carro, em um dia de chuva, num rolê. Os pensamentos são como os para-brisas. Saca só essa brisa. Eles vêm e vão, de vez em quando lentos e outras vezes rapidão. O importante aqui é entender, ver que os para-brisas não te incomodam, não te atrapalham. Você não luta contra eles e nem se torna refém deles. O mesmo para a mente pode ser feito. Estou sendo sincero, eu te respeito. Entenda, a meditação não é sobre controlar seus pensamentos, mas é sobre conseguir vê-los sem julgamentos. Você aprendeu a coexistir com os para-brisas. Você pode fazer o mesmo com a sua mente. Eu sei que no começo isso parece uma brisa, mas lembre-se de nunca desistir. Você está a um passo de compreender, entender o que é acordar, despertar de um sonho tão profundo e se dar conta que dormindo está praticamente todo mundo. Pensamento devagar, de vez em quando aceleradão. Mas quem é você que observa tudo isso em ação? Consciência. E agradeço aí por vocês escutarem. Não sei se ficou bom, ainda buscar a fala. Tá maravilhoso aí. Eu queria ter escrito esse poema aí. Ó, Meditação e Amor perguntou onde encontro esse texto. Depois posta ele aí em algum lugar. Não sei se vai publicar um livro, o que você vai fazer com ele, mas o pessoal já está querendo ele aí para refletir. E eu prometo que na próxima vez vai estar melhor, já fala, rima também. Tentei fazer alguma coisa no estilo Gabriel Pensador, né? Já tem um cabelo. Gabriel Pensador da Consciência aí. Já vi a imagem que eu vi aqui. Exatamente. E o que eu estou querendo fazer com esse vídeo, eu não sei se vocês conhecem o cara dos Estados Unidos que chama Prince E.A. Ele faz vários vídeos assim que são bem trabalhados, dele meio que cantando os poemas dele, mudando de imagens, fazendo uma coisa bem envolvente para que as pessoas consigam absorver, né? Consigam entender, compreender e depois aplicar no dia a dia. Porque não adianta nada a gente receber tanta informação se a gente não está aplicando. Sim. Gratidão. Sim, mas só compartilhar esse texto aí, já deixar ele disponível, né? Parece que tá no seu e-book, né? Não, esse não. Ele já é... Esse não? Ah, tá. Esse eu fiz de madrugada. Eu fiz especialmente para... Então, ó, esse daí então aqui é novidade, é coisa de primeira mão aqui que vocês escutaram aí. Legal. Obrigado aí pela oportunidade também, né? Realmente gostei bastante. E eu sintonizo muito com essa... Tudo aquilo que você vivenciou, né? Tudo aquilo que você escreveu. Eu não tive nenhuma crise de pânico, eu não tive depressão no meu histórico de vida, que eu já comecei a minha busca bem cedo. Na verdade, foi com 16 anos que eu já me interessava por esse tipo de assunto. Os primeiros livros que eu li foi o livro do Dalai Lama, né? A Arte da Felicidade. Acho que era esse o nome do livro. Tinha 16 anos. E eu também, como você, eu morei fora um tempo também, só que eu fui para os Estados Unidos. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, quando eu tinha entre 16 e 21 anos. Você foi bem novo. Eu fui bem novo para lá. E lá eu também comecei a buscar, né, cursos de PNL. Eu lembro que eu comprei uma fita cassete, um curso do Anthony Robbins. Na época era fita cassete. Né? E já me interessava, ficava escutando as fitas dele e também nas artes marciais. Então, de uma certa forma, eu meio que fui meio que vacinado cedo para a questão de ansiedade, para a questão de transtornos emocionais, mas eu acompanhei muitas pessoas, né, através de terapia que sofriam, que tiveram crises de ansiedade, tiveram crises aí de depressão. E aí eu posso, então, através do relato de outras pessoas, perceber como que é também esse estado, né? Com certeza. A gente pode aprender tanto na experiência quanto observando também, que é o que muitas pessoas elas não entendem. E uma das coisas que está no meu livro que você mencionou, que é o Seja Paciente ou Se Torne um Paciente, é que eu me refiro a o que deu errado com o ser humano. Isso até falado pelo próprio Eckhart Tolle do Poder do Agora. Muitas pessoas devem ter lido O Poder do Agora, é um livro sensacional e foi o primeiro livro que eu li no meu despertar, né? Compartilhando também o livro que me fez muito bem, que me direcionou nesse caminho.
e me fez compreender o que eu estava passando, né? Porque primeiro eu passei pela experiência e depois que eu comecei a ver certas orientações e consegui encaixar. A gente tem Sim. muitas pessoas que se sentem loucas, esquizofrênicas, talvez, que na verdade elas não são. E nesse livro o que eu falo é sobre como o ser humano ele comeu a maçã, a tal maçã de Adão e Eva era a maçã do conhecimento. Porque se a gente for reparar o nosso estado primário é o estado de observar, né? A gente, como recém-nascido, a gente aprendeu a pensar através da imitação, através de assistir o ambiente à nossa volta. E a gente acabou perdendo contato com esse estado primário, que é o estado de observação. E, por exemplo, uma analogia que eu uso muito no meu trabalho, se você não entende nada de carro e tem um mecânico querendo te mostrar, ali ele abre o capô do carro, ele quer te mostrar o que você tem que aprender, o que você vai fazer, você vai ficar pensando enquanto ele te ensina ou você vai observar enquanto ele te ensina? E quando a gente entra nesse estado de observação que você mencionou, a gente esvazia o copo e a vida preenche ele. A gente fica Sim. num estado mais solução orientado, mais criativo, e a gente consegue pegar aqueles pequenos detalhes que talvez numa mente mais acelerada, mais pensante, que não enraizada na observação, ela estaria perdendo toda aquela oportunidade de aprendizado. E no meu trabalho foi a mesma coisa, eu tive essa experiência de depressão e tudo mais, mas como você disse, a gente tem milhões de pessoas aí bilhões de pessoas no planeta e cada um passando experiências diferentes. Alguém vai despertar através de um grande sofrimento, outra vai despertar através de uma realização, através de uma risada e por aí vai. Isso que eu acho legal, essa troca desse bate-papo, é exatamente para eles verem, os espectadores, dois profissionais que estão falando sobre o mesmo assunto, mas tiveram um background diferente, um começo diferente, porque talvez quem está assistindo não teve o mesmo começo que eu e está tendo o mesmo começo que você e vice-versa, né? E Sim, acho bem sim. legal assim, de trazer a consciência para as pessoas de que o estado primário delas é de observação. Que até pensar, ela aprendeu através da observação, igual o papagaio faz. O problema é que Sim. depois que a gente deu essa maçã do conhecimento, nós viciamos em pensar. Porque pensamento gera emoção, né? A gente busca aquilo que vai te dar uma alta intensidade emocional. Se para você Sim. foi o cigarro você vai continuar fumando. Se foi o sexo você vai procurar. Só que para a maioria dos seres humanos, o primário é o pensar, né? Porque a maioria não consegue parar de pensar. E as que tentam parar de pensar, quando elas começam a pensar em termos de tentar parar de pensar, elas não conseguem, porque elas já estão pensando em parar de pensar. Então, nesse livro também, eu acabo comentando assim que existem duas pessoas que querem parar de pensar ou que querem viver uma vida mais leve e serena, só que apenas uma delas consegue, que é a pessoa que ela entendeu que só existe aqui e agora. E o que você mantém ativo na sua consciência é o que você está atraindo. É igual na física. Dois objetos não ocupam o mesmo espaço. Tanto que você pode sentir gratidão ou raiva. Você não consegue sentir os dois ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho super legal, através dessa live, trazer essa consciência de como só existe aqui e agora, no momento que, mesmo que você não quer experienciar a ansiedade, se você luta contra isso, ou resiste, é o que vai persistir. E o ideal seria você buscar aquilo que você quer e manter ativo na sua consciência aquilo que você quer. O que seria o oposto da ansiedade, por exemplo? No seu nível mais calmo, a serenidade, e no nível mais elevado ou mais exaltado seria o entusiasmo. Então, enquanto você está, se você não quer viver, por exemplo, uma vida de ansiedade, a observação te ajuda a observar a tua própria mente, como eu falei no texto, e ver que tipo de pensamento está te nutrindo, que tipo de pensamento está te consumindo. E é igual na estação de trem, você vê vários trens passando ali, mas você só pega aquele que você quer e você sabe onde que ele vai te levar. Mais você pratica essa questão de observar a própria mente, essa questão da observação, mais você entende como o seu próprio mecanismo funciona. E o nosso mecanismo é variado, mesmo que a mente é mente, você pensa de uma certa maneira, você teve um condicionamento diferente do meu. Então, eu só queria deixar isso aí para a galera, já que você tocou na questão da observação, e também para já direcionar o caminho para a gente falar um pouco da ansiedade, que é o que muitas pessoas estão experienciando. Sim, sim. Eu percebo que essa questão da ansiedade também muitas pessoas
vivenciam e manifestam a ansiedade de uma forma diferente, né? Eu não tive crises de ansiedade na minha vida, mas eu busquei depois recursos para experienciar, criar esse sentimento de forma espontânea, na verdade de forma induzida no meu corpo. Então eu sei criar esse tipo, através a ansiedade, através da respiração, por exemplo, através de uma hiperventilação, através de um banho frio. Então é possível a gente criar aí estados de ansiedade, né? Através de algum estímulo que gere desconforto físico na gente, ou que gere alguma sensação natural. Que a ansiedade que basicamente é aquela reação de luta ou fuga, né? Que o nosso corpo tem. E muitas vezes acaba sendo estimulado também pelos nossos pensamentos. Aí é quando o pensamento começa a estimular e alimentar e retroalimentar todos esses sintomas. Aí a pessoa entra num ciclo vicioso. Né? Com certeza. E... O que eu vejo assim do pessoal igual a gente que trabalha nesse meio holístico é que no momento que a gente passou por esse despertar, a gente entendeu que a gente precisa conscientemente aprender a sair da zona de conforto. E, igual você falou, induzir certas experiências. Porque, caso contrário, a gente não teria essas experiências. Eu acho muito legal você passar por experiências, como teve um cara que ficou muito famoso no YouTube, que era um personal trainer, e ele deixou o corpo dele engordar para depois ele vivenciar o que os clientes dele estavam vivenciando e depois ele voltar a mostrar como que ele faz para retornar para aquele corpo mais saudável e ideal. Eu acho isso muito legal. Sim. Aliás, até você falou de zona de conforto. A minha percepção de zona de conforto não é nem tanto, às vezes, sair da zona de conforto, mas é expandir essa zona de conforto. Tá? Por exemplo, um banho frio eu sinto desconfortável, então eu vou lá eu já estou confortável no aqui e agora. Aí eu expando essa zona de conforto por um banho frio, por não sei, por uma experiência aí que antes me causava um medo, que causava um pânico. Né? E aí a gente vai criando até fisicamente novas conexões aí no nosso cérebro, onde ele aceita, onde ele percebe aquele estímulo que antes causava desconforto agora como algo confortável, porque você já conectou novas ligações no seu cérebro para lidar com aquilo de uma forma mais saudável. Né? Com certeza. E dentro da yoga, para quem não sabe, eu dou aula de yoga também. Não sou especializado na parte de asanas ainda, estou me especializando, acabei de voltar da Índia em março, na verdade, mas sou especializado nos outros aspectos da yoga. E dentro da yoga, a parte de postura física é mínima, comparando com o resto que tem, mantras, pranayamas e por aí vai. E dentro da yoga, engatando no que você está falando, a gente tem 4 linhas de yoga, que é Kriya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. E a Karma Yoga é exatamente o que você está falando. É você conseguir fazer aquilo que antigamente talvez não era tão prazeroso e conseguir tornar aquilo, expandir aquilo para um estado de conforto, algo que você consiga fazer. Porque tem uma frase, que eu não sei se eu lembro direito ela, que fala assim, o idiota, como que era? O idiota ele não faz o que ele não quer, ele é controlado, ele faz o que os outros querem. O inteligente ele só faz o que ele quer. E o sábio, ele aprendeu a fazer aquilo que é necessário. E a gente acaba, por causa da nossa zona de conforto, que não é expansiva o suficiente, deixando de fazer várias coisas que são necessárias. Eu mesmo, por exemplo, já estou fazendo essas lives há 4 anos, desde que eu voltei para o Brasil e venho trabalhando presencialmente, mas fui procrastinando. E no dia a dia eu tento aplicar essa questão do Karma Yoga. Por exemplo, eu não sou fã de um banho frio de manhã, ainda mais no inverno. Eu moro num bairro aqui em Belo Horizonte, você que conhece, no Belvedere. O Belvedere aqui é no alto, então é sempre muito frio. E para expandir, como você falou de uma maneira muito melhor, essa questão de expansão mesmo. Então, acordar de manhã, tomar aquele banho frio, isso assim, você começa a tornar uma experiência que era desagradável em agradável e que é saudável e vai te deixar mais criativo, mais produtivo também durante o dia. E dentro da Karma Yoga a gente aprende exatamente a fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, mas que é necessário. Uma pessoa que mora sozinha e não gosta de cozinhar, ela vai viver de iFood? Não tem como. Aí ela tem que fazer a comida dela, só que agora ela tem 2 opções. Ou ela faz a Karma Yoga, que é aprender a fazer aquilo alegremente. Isso é Karma Yoga. Não é apenas fazer
o que você precisa fazer. Porque muita gente faz o que precisa fazer, mas faz num estado de desarmonia, de tensão, de raiva, de frustração. É aprender a Sim. fazer o que você precisa fazer, mas o que você não quer fazer, mas num estado alegre, né? Alegremente. E para compartilhar aí com vocês, isso é Karma Yoga. Sim. É uma coisa até por ele lavar louça, né? Às vezes eu costumo lavar louça, que a minha esposa ela reclama, né? Eu falo não, que terapia é terapia, né? Então você terapia para lavar lá é terapia. Você pode fazer atento ali, até curtindo, procurando deixar o mais limpo possível enquanto você faz ali, do que ou você pode ficar aquilo reclamando como se fosse um fardo e a sua percepção de tempo muda, o seu estado muda, né? E o resultado, depois de você ter limpado, também vai ser diferente. Se você ficar 15 minutos reclamando, né, daquilo que você está fazendo, depois desses 15 minutos, você vai sair num determinado estado. Se você fizer 15 minutos em completa atenção, percebendo o que acontece, né, e levando aquilo numa boa, você vai sair com outro tipo de estado. Exato. Então é tudo percepção. A pia está ali, ninguém vai lá, se não tem empregada, ninguém vai lavar, né? Em algum momento você vai precisar lavar. Agora você escolhe a forma que você vai querer encarar essa situação, né? Sim, exatamente. E, igual você falou, um simples lavar o prato se torna um massagear das mãos. Você vai pegando uma textura diferente do prato, da panela, a questão da água molhando a sua mão. E é Sim, tudo questão sim. de percepção. E se você faz aquela coisa sem alegria, você acaba criando uma segunda camada de sofrimento. Porque talvez tenha camada de sofrimento físico para a pessoa, talvez ela tenha uma dificuldade física mesmo de conseguir produzir aquela ação, mas se ela vai reclamando e reclamando, ela acabou de criar uma segunda camada de sofrimento. A primeira, talvez ela não consiga evitar. Por exemplo, o pessoal que está pegando o coronavírus. A parte Sim, sim. física tem controle sobre isso. Pegou, pegou. Só que você tem a opção agora de criar uma segunda camada de sofrimento através da reclamação ou se manter num estado mais centrado, mesmo que tenha uma maior dificuldade, se você não tem uma experiência, uma prática e tudo mais. Eu mesmo não posso falar. Talvez se eu pegasse corona, ia estar aí frustrado, chorando pelos cantos. Mas com a prática, a gente sabe que a gente, em situações dessas, a gente consegue manter o nível de sofrimento só numa camada, né? Em vez de criar Sim, aquela sim. segunda camada psicológica também. E já Isso que tem você muito. falou, pode falar. Isso daí tem muito a ver com onde a gente coloca a nossa atenção, né? Se é naquilo que a gente não pode controlar ou se é naquilo que a gente tem real influência sobre controle. Por exemplo, a gente não Exatamente. tem controle se a gente vai pegar ou não o Covid-19, o coronavírus. Porque ele está no ar, é que nem uma gripe. A gente não tem realmente controle quando que uma gripe pode vir, se a gente vai pegar ou não. Mas Sim. agora a gente tem o controle de como a gente vai lidar caso a gente pegue. Né? Como que vai ser o seu estado emocional, como que você vai enfrentar isso. Né? E tem pessoas que acabam sofrendo por antecipação ainda, né? Ai, como que vai ser? Se eu vou pegar isso? E a pessoa fica sofrendo sem nem ter o vírus aí. Né? E aí causando mais estresse, mais resistência. E Exato. depois pega e amplia ainda mais, piora ainda mais essa questão emocional, né? E nesse universo nosso, a gente pode. Existem dois estados de consciência: o estado de resistência e não resistência. Quando você está num estado de resistência, você se torna problema orientado. Acaba que você fica tenso, o seu corpo e sua mente não funcionam da melhor maneira. E quando Sim, você entende que existe esse estado de harmonia e desarmonia, e você consegue se manter nesse estado de harmonia, a chance de você pegar o coronavírus, consequentemente, é menor. Porque, querendo ou não, é um universo matemático. Se você está alegre, feliz, você tem tendência de ver soluções à sua volta, em vez de ver obstáculos também, né? E a questão do coronavírus, como você falou, é uma das coisas que eu falo dentro da yoga. Por exemplo, muitas das pessoas vêm querer fazer yoga buscando fogos de artifícios, que vão ter uma experiência de êxtase e coisa do tipo. Mas a yoga, na verdade, ela é preparação. É para você se preparar para que quando essa experiência ocorrer, você não perca ela, você esteja pronto para ela. Como, por sim, exemplo, sim. se você quer fazer um hiking, dar uma volta, subir numa montanha, e você não se preparou fisicamente. Quando você chega no topo lá da montanha para ver o nascer do sol, o pôr do sol, você está tão cansado que você perde a experiência inteira. Então, dentro da yoga, sim, e vejo também dentro da meditação, o trabalho, na verdade, é um trabalho de preparação, para que quando De essas treino. experiências ocorram, você esteja preparado. Você
consiga receber essa experiência de maior magnitude, né? Sim, E como você falou do coronavírus, a gente só pode se preparar. Se acontecer, porque a gente não sabe, igual a gente falou, que a gente não sabe se vai ocorrer para a gente individualmente. Mas se acontecer, você se preparou para receber essa doença? Como que você se preparou? Como que você fortaleceu o seu sistema imunológico? Porque se você pegar e tiver um sistema imunológico forte o suficiente, talvez ela não venha a ganhar essa luta. Então, do mesmo jeito que a yoga, a meditação, o aikido trabalha muito a questão da preparação, é, a gente tem que, acho que ver nesse sentido a questão do coronavírus. Não sabemos se vamos pegar. Algumas pessoas têm que viver no dia a dia, estão trabalhando, têm que ir no supermercado. O que a gente pode fazer é se preparar. Se vai ocorrer ou se não vai acontecer, a gente deixa para a vida. Mas sim, a sim. preparação está nas nossas mãos. E se ocorrer e você não se preparou e acontecer alguma coisa porque o seu sistema imunológico não era forte o suficiente, não adianta falar que era destino, que era Deus, que era o demônio, coisa do tipo. Então, acho essencial que a galera que está aí tá nos assistindo entenda um pouco de como fortalecer o sistema imunológico. Então, eu acho que Sim, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu vejo que você posta de vez em quando nos stories, como que você está se fortalecendo e tudo mais. Aí eu sim. queria ver Pode. como... Aliás, só deixa um adendo que veio aqui também. Essa questão, né, de preparação, ela deve acontecer num período de tranquilidade, né? Às vezes a pessoa, no período de tranquilidade, já não quer fazer esse trabalho, e aí quando acontece a situação, quando já está na guerra ali, ali não é tempo de se preparar, ali é tempo de fazer o que precisa ser feito, né? O que você treinou na tranquilidade, no período de paz ali. Então isso acontece na yoga, no aikido, na meditação, né? No Por futebol, exemplo, no futebol, você tem todo um preparo quando você não está no conflito. Você está treinando ali quando você está em tranquilidade, quando você está na paz. Né? Porque quando começa o jogo, aí você vai lá e joga. Ou, por exemplo, se exatamente. for uma situação de doença, por exemplo, uma gripe ou um coronavírus, você precisa, por exemplo, descansar o corpo. Ali não adianta você fazer exercício físico, que você só vai desgastar o seu físico, a sua energia, que precisa ser poupada naquele instante para combater o vírus. Né? Então, o Imitação, exercício físico a meditação também, ela precisa vir antes. Né? Você precisa estar sim. preparado antes para poder enfrentar o que tiver que se enfrentar. E É aí, o que o entrando na atleta, sua pergunta, é o que o atleta diga. profissional faz. O jogador de Sim, futebol tem uma pré-temporada, o jogador de basquete tem uma pré-temporada, e quando chega no jogo, eles já estão preparados para aquela experiência, o corpo, a mente. Muitas pessoas não sabem, mas o Kobe Bryant, que infelizmente faleceu há pouco tempo, ele divulgava meditação pra caramba. Jogadores de futebol como Ryan Giggs, para quem conhece, eu não sei se os nossos espectadores conhecem muito de futebol, mas Ryan Giggs, Rio Ferdinand, entre outros jogadores de futebol e basquete, eles adotaram a meditação no dia a dia deles. E uma coisa que é importante a gente entender é que se os atletas eles se preparam para um jogo de futebol, de basquete, uma corrida de natação, por exemplo, a gente deveria se preparar para o maior jogo que a gente tem, que é o jogo da vida. O sim, maior sim. jogo que o profissional tem é o da vida, não é o jogo lá na final da Champions, por exemplo, não é esse, é o da vida. E como você começa seu dia? Como que você termina seu dia? Como que você se prepara para o que está vindo? Porque a gente acorda num dia, a gente não sabe o que vai fazer. Eu fiz uma live outro dia e a Fê Beassol, ela foi sugerir de fazer uma live com você, eu já mandei mensagens, a gente se comunicou e estamos fazendo. Eu não esperava que isso ia acontecer, que no meu sábado eu ia estar fazendo uma live para um público que eu não conheço. Então, a vida sempre vai trazer imprevistos. E o maior jogo o maior jogo que a gente tem é o jogo da vida. E Sim, como sim. que vocês estão preparando aí para o seu dia a dia? Você começa com a primeira hora do dia com o celular, mandando mensagem, lendo e-mail, trabalhando, ou você se dedica a você, a colocar seu corpo e sua mente e suas emoções num estado harmonioso, alinhado, para que seja lá o que for, vai balançar, mas não vai cair, né? E por isso que eu queria te perguntar, que práticas você utiliza durante o seu dia a dia, tanto quando você acorda, para despertar seu corpo, para despertar sua mente, e quais práticas, se você tiver alguma, que você faz durante a noite, antes de dormir? Porque muitas pessoas não entendem que, como existe só aqui e agora, a noite e amanhã, o dormir e o acordar é uma coisa só. Como você dorme, você acorda. Se você dormiu frustrado, ansioso,
em pânico, a tendência é que você vai acordar com aqueles pensamentos. Se você dorme num estado mais zen, mais tranquilo, o corpo está recebendo o estado de relaxamento necessário para passar pela regeneração à noite e a mente mais calma, de manhã você vai acordar mais com essa tendência. Claro que se você já vai no celular com um problema lá, você sai fora daquele estado mais centrado. Então, minha pergunta para você, Saulo, e para os espectadores também, vocês podem comentar aí, eu quero saber o que vocês fazem, quais práticas vocês têm adotado no seu dia a dia, mas eu vou deixar o Saulo falar primeiro e depois eu comento as práticas que eu utilizo também. Legal. Então, Daniel, eu praticamente, a autoobservação, a autopercepção, eu procuro deixar uma constante no meu dia a dia. Então, ao acordar até a hora de dormir, essa prática de me observar, o que eu estou sentindo, o que está se passando na minha mente, o que está se passando nas minhas emoções, o que está se passando no meu corpo, é praticamente uma constante. Né? Às vezes acontece da minha mente, da minha atenção, sair do momento e aí ocorrer algum tipo até de lesão, enquanto eu faço um tipo de exercício físico, por exemplo. Por isso é tão importante manter esse treino de atenção. Então, nisso, quando vem algum desconforto, eu já trabalho esse desconforto no momento ali, né? Eu não levo para depois, não fico segurando aquilo. Se vem alguma emoção, eu já vivencio aquela emoção. Então, Sim. Esse é o ponto. É já manter essa constância, essa atitude meditativa durante o meu momento de vigília, né? Durante o momento que eu estou acordado. E a prática mesmo, de manhã eu acordo, tomo um banho frio, tomo uns minutos de banho frio, isso já me dá aquela ativada no corpo, faço também atividade física, estava fazendo de manhã, como agora eu não estou fazendo fora, estou fazendo em casa, eu dividi em 3 momentos, de manhã, à tarde e à noite, antes das refeições eu faço algum tipo de atividade física por alguns minutos. Né? E é indicado, né? Nós não sabem que é bom ter o estômago vazio antes de fazer as atividades. Sim, claro. Eu acostumei, eu percebi que o meu corpo funciona muito melhor assim fazer em jejum. Então eu sempre fiz atividade física em jejum. Né? Eu nunca, se eu como uma banana, eu já começo a me sentir pesado fazendo atividade física e eu percebi que não funciona para mim. Então agora, eu não levo isso como uma regra para todas as pessoas. É importante que cada um perceba o que é melhor para você, né? Com certeza, com certeza. Então isso, alimentação também, como eu mantenho a minha atenção em mim, eu procuro eu percebo sempre quando já é o momento de parar, né? Não sobrecarregar o estômago, não sobrecarregar tanto com alimentos talvez que não possa fazer muito bem, né? Então eu procuro manter uma alimentação aí o mais saudável possível. E as práticas de atividade física, as práticas mentais já vêm nessa questão da atenção. Atualmente eu voltei a fazer uma prática aí que não é muito pesquisada cientificamente, mas eu já testei em mim também, porque há um tempo, e como está nessa questão de coronavírus, falei, vou voltar a fazer e para ver o que acontece, para pelo menos perceber essa questão, que eu faço sessões de autohemoterapia. Eu já fiz por 8 meses, parei um tempo e hoje eu voltei a fazer novamente, que é você tirar o próprio sangue e injetar intramuscular em você mesmo. Né? E como é uma... Oi? O que você sentiu? Te beneficiou em alguma coisa? Então, isso daí é algo constante, né? Isso daí não é uma prática que você faz uma vez e para. É uma prática que você faz toda semana. Eu já fiz em 2012, fiz 8 meses, são 32 semanas seguidas, né? 8 meses. E naquela época eu percebi uma melhora de disposição. Eu não fiz nenhum exame de coleta de sangue, porque aí eu teria que furar mais ainda a minha veia para fazer essa checagem. O objetivo não era fazer uma coisa científica ali, né? Era perceber, principalmente se eu não fazia mal. Né? Eu fiz toda uma pesquisa de pessoas que já haviam feito, e como eu não vi nenhum relato de que fazia mal, falei, vou experimentar então, já que não tem nenhuma... Existem, o pessoal fala dos cistos, mas eu não conhecia ninguém que sofreu algum dano por ter feito isso. Eu falei, vou experimentar, e aí eu fiz, também não senti... Mal não fez para mim, não tive nenhum problema com isso. Eu, na verdade, eu não conhecia a prática. Para mim é algo novo, na verdade. Por isso que eu estou interessado em saber assim, qual é a diferença, vale a pena.
Eu pesquisei, né? Então a minha prática é só sobre a minha experiência. Eu não senti que a minha saúde piorou. Esse é o primeiro ponto. Se Sim. ela melhorou, é que eu já estava bem fisicamente. Então a minha qualidade, eu não pegava muitas gripes já. Então eu não tenho assim como balizar realmente o que foi, mas é meio que foi meio que uma experiência mesmo para lidar, né? Para primeiro saber, ó, vamos ver se não faz mal, né? Se é uma prática segura. E aí Sim. eu decidi fazer comigo mesmo. E a outra questão é isso daí tem muito a ver também com a sua atenção com relação ao seu próprio corpo, porque sou eu que faço, né? Então sou eu que aplico a agulha, sou eu que tiro o sangue e eu que aplico mesmo, porque isso é uma prática que é proibida aí para enfermeiros e médicos, né? Eles não são autorizados a fazer isso. Eu vou dar uma dica, aproveitando que você está falando de sangue, já que a gente está falando também de fortalecer o sistema imunológico. Ali atrás está o Messi, meu cachorro. Trouxe ele lá da Austrália. Já tem 4 anos que está aqui comigo no Brasil. Mas para aproveitar que você estava falando de sangue, é uma maneira boa de vocês fortalecerem o seu sistema imunológico através de todo dia tomar uma colherzinha de mel. O mel é o produto que chega mais perto do DNA do nosso sangue. Ele auxilia na purificação do sangue. Então, só para aproveitar e deixar essa dica aí vindo da yoga e da Ayurveda também, que é o que os yogis utilizam durante a manhã, enquanto eles estão de jejum. Um melzinho, e Sim, lembrando sim. que a água morna libera gordura, água fria retém gordura. Então, cuidado para não fazer com água fria se você tá buscando perder peso e tudo mais. Então, fica a dica para vocês aí. Desculpa, viu, Saulo? Sim, não, tranquilo. Então é isso daí que eu tenho feito. Ah, claro, também tomar sol, né? Vitamina D, entrar, dar minhas caminhadas aí, eu levo a Júlia também, isso é muito importante. Então, para manter aí a imunidade alta, né? Ou pelo menos no top que ela possa, para não ter nenhum tipo de baixa de imunidade. Então, é isso que eu tenho feito aí. Mas também estando aberto, né? Se acontecer, se tiver que pegar, está certo. Pegar, pegou, né? Meu irmão pegou Sim. coronavírus, a esposa dele também. Ele já está bem, já ficou em casa mesmo. Foi para ele, foi só uma febre alta, um pouquinho de tosse, dor no corpo, mas já está melhor. A esposa Sim. dele também teve também algumas dores no corpo, febre, mas também já está melhor. Então tão Bem, bem aí. que bom. Então é isso aí. E você faz o quê para além do Então, mel, né? vou falar um pouquinho da minha. Eu misturo um pouco de, igual você falou, a questão da autoobservação logo que a gente começa de manhã. Existem algumas técnicas dentro da yoga que eu uso bem no começo do meu dia. Aqui na região dos olhos, por exemplo, a gente tem várias terminações nervosas. E uma das técnicas que a gente utiliza na yoga, quando você acorda, para se livrar daquela sensação de letargia que a gente tem nos olhos, é letargia que fala ou latergia? É letargia, não é? Letargia é quando você fica assim, sem energia, mole. Quando você acorda, eu uso essa expressão porque o olho, eu tenho mania de acordar com a cara inchada, o olho meio fechado, assim, grudado mesmo. E para mim, eles passam por isso. A minha mãe mesmo tem a mesma coisa. E dentro da yoga, o que a gente faz para ligar essas terminações nervosas, primeiro, quando você acorda, você rola para a direita, porque eles não querem, eles entenderam que não é bom pôr a pressão do lado esquerdo, onde está o coração. Então, os Sim, sim. yogis, quando acordam, eles rolam para o lado direito, eles sentam, aquela coisa de sentir a primeira respiração, que muitas das Sim, sim, pessoas não sim. fazem a primeira respiração, e eles esquentam as mãos através da fricção, não precisa é coisa leve. As nossas mãos, elas têm propriedades medicinais, como a USP provou em 2013, e dentro da yoga isso é usado há milênios, há mais de 15 mil anos. E simplesmente você essa mão nessa região onde tem as terminações nervosas, isso libera aquela letargia, aquela sensação de lerdeza de manhã, que para alguns demora ainda uns 5, 10 minutinhos para o Sim, corpo. sim. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Depois eu faço. Eu também gosto de ficar em jejum durante a manhã. Tem vezes que a minha primeira refeição é o almoço, dependendo do dia. Eu não curto também acordar e comer. Antigamente, eu tinha meu pai me mimando, que desde novinho me levava Toddy, aquele leite pesado na cama.
Só que eu percebi que quando eu estava mais velho, eu acordava, tomava Todd e eu só queria voltar para a cama, não queria fazer mais É. nada. Então eu entendi essa questão. De vez em quando eu tomo limão, que é muito bom, com aguinha com Sim, sim. limão, e uso mel também. Tento usar esses alimentos termogênicos, né? Canela, gengibre, etc., que auxilia na questão do sistema imunológico. E as atividades que eu começo o dia são atividades que são vindas da yoga, que é um aquecimento, são certas asanas para aquecer o corpo e, ao mesmo tempo, trazer aquele estado de presença para você, porque você tem que estar extremamente presente para sentir a respiração, porque senão você não respira direito e o exercício sai fora do controle. E logo em seguida eu faço um exercício que se chama Upa Yoga. Upa Yoga são exercícios para liberar as lubrificações das juntas. E nesses locais onde a gente tem essas lubrificações das juntas, é dito dentro da yoga que no nosso corpo energético são pontos chaves que a gente, se quer experienciar um nível de percepção mais elevado no nosso dia a dia, a gente tem que ativar esses pontos, esses nódulos, vamos dizer assim. E o Upa Yoga são exercícios de rotação para as juntas, para os punhos, ombros e por aí vai. Dessa maneira eu já começo liberando essa lubrificação, porque durante a noite, quando a gente deita na cama durante 6 a 12 horas, dependendo de quanto a pessoa dorme, essas lubrificações elas se acomodam. E Sim. a maioria das pessoas elas não liberam essa lubrificação no dia a dia. É uma maneira de prevenir também na frente a artrite, artrose, entre outras coisas. Simplesmente, se a pessoa fazer esse movimento aqui durante 30 dias, 2 vezes por dia, com certeza os dedos, a mão, a capacidade de utilizar essa ferramenta vai melhorar. O nosso corpo é diferente do celular. Mais você usa o celular, mais desgastado ele fica, mais velho ele fica. Mas esse corpo, mais você usa, melhor ele fica. Tanto que a gente vê as pessoas que não estão usando e as pessoas que estão usando, a diferença de qualidade de vida. Então é importante as pessoas entenderem isso. E quando eu entro na questão da alimentação, quando eu vou comer, eu uso algo que é muito importante para... Eu faço também, depois do Upa Yoga, pranayamas, exercícios respiratórios, coisas do tipo, que auxiliam toda a capacidade respiratória, ainda mais por causa do coronavírus, né, que ataca os pulmões. E eu vou passar umas pranayamas depois no meu canal de YouTube para quem quiser praticar também. E quando começa a questão da alimentação, dentro da yoga existe um processo que chama Butta Shuddhi, que significa, Shuddhi significa purificação, Butta significa Butta Panchas, que são os 5 elementos. E o que as pessoas não entenderam, na sua maioria, que nós seres humanos somos compostos por 5 elementos, que é a água, a terra, o fogo, o ar e o éter, ou espaço. E dependendo de como esses elementos estão comportando dentro de você, é a qualidade da sua vida. Se esses elementos dentro de você não estão trabalhando a seu favor, a sua vida é mais tensa, mais ansiosa, mais depressiva. Então, dentro do Butta Shuddhi, a gente aprende a purificar esses alimentos, esses elementos. Por exemplo, o doutor Emoto, japonês, que faleceu já tem um tempo, mas um grande doutor que provou que nossos pensamentos alteram a qualidade, a estrutura molecular da água, não a estrutura química, a estrutura molecular da água. Alimentos todos têm água, vegetais eu acho que 75%, frutas 95% e por aí vai. Então manter uma qualidade de pensamentos em volta dos alimentos para limpar o elemento da terra, limpar o elemento da água. A gente tem sempre também aqui uma vela orgânica, que se você coloca a 1 metro de distância de você, você fica 3 minutos de frente, 3 minutos de costas, o material etérico do fogo limpa o seu campo energético também, a sua aura, bloqueios em chakras, coisas do tipo, aquela coisa que não é tão visual para a maioria das pessoas, que parece um papo mais chilelê. Mas o fogo, todo mundo sabe que o fogo, quando você está numa fogueira, as pessoas tendem a conversar, as histórias fluem melhor, é um ambiente bem gostoso. Então, o éter, o material etérico do fogo auxilia bastante nessa limpeza, é algo que eu faço, tanto que aqui, para falar que eu não pratico, eu estou praticando enquanto eu estou na live. E para purificar o elemento do ar, existem 2 maneiras que eu conheço, que é através das pranayamas, ou um exercício físico consciente que te força a respirar mais frequentemente. Forte, sim. E o outro é os banhos. Dentro da yoga a gente tem banho de água, igual a gente já toma, tem o banho de terra, tem o banho de fogo, tem o banho de ar. O banho de fogo, para quem conhece a Ubanda, eles usam na Ubanda. Eles fazem uma roda de fogo assim e te colocam lá dentro durante um tempo. Isso para quem já participou da Ubanda. E o banho de ar, você tanto fazendo a pranayama,
quanto você parando num local que o vento está muito forte durante 20 a 30 minutos. Esse vento ele limpa seu campo energético também. Existem técnicas de você colocar seu pé 40 centímetros dentro da terra. Alguns devem conhecer esse nome, em inglês esse termo, que chama earthing. Talvez você conhece, que é você andar descalço para receber os elétrons ou nêutrons, não lembro qual que é, mas que é elétrons, desculpa a ignorância. Os elétrons da Terra, aquela carga de elétrons, que a maioria das pessoas usa sapato, materiais não condusivos, e você perde essa conexão com o próprio planeta que te deu esse corpo. Então você acaba vendo uma desarmoniosa. Então, com os alimentos, com os elementos, eu tenho um extremo cuidado, porque eu sou feito deles. Pelo menos esse personagem que está aqui na tela é feito desses 5 elementos. E uma coisa é clara, a qualidade da sua vida está completamente relacionada a quão bem esses elementos estão operando e funcionando dentro de você. Por isso que na yoga a gente fala, a gente não come quando está com raiva, você espera a raiva passar. Você não fala que a raiva é raiva e tudo mais, você aceita aquela raiva, você fica presente com ela, até que ela vai embora por si mesmo. E depois que a raiva passou, que você se alimenta. Porque ali, quando você está com raiva, várias químicas acontecendo, vários processos aí. Processos acontecendo. São essas coisas assim, são detalhes pequenos que as pessoas elas não entendem que são importantes. Mas como o Tony Robbins falou numa das entrevistas dele, já que você mencionou ele antes, uma bala, por 1 milímetro, ela pode te matar, como ela não te mata. Então 1 milímetro, que parece uma coisa muito pequena, pode ser uma salvação da sua vida naquele momento ou também o término da sua vida. Então, os seres humanos eles ficam tão preocupados com as coisas complexas que simplesmente um exercício bobo como esse aqui, esse aqui parece tão bobo, tão idiota, a gente fazia na educação física na escola e a maioria enrolava. E é um exercício que te faz tão bem, porque senão você está com um corpo, uma esteira, vamos dizer que é uma esteira, que não tem lubrificação. Para quem já foi na academia e andou numa esteira sem lubrificação, ela só agarra. E para a maioria das pessoas, a experiência delas de vida, do dia a dia, elas estão agarrando em cada canto, no trabalho, nos relacionamentos, com ela mesma e por aí vai. Já falei demais. Meu, é bem interessante, é bastante coisa aí. Eu também, essa questão de acordar devagar, eu também fico um tempo na cama antes de acordar, na verdade, logo após eu acordar e antes de dormir, eu dou um tempo para também não dormir de uma vez, né? Não dormir preocupado, não dormir irritado, porque isso acaba levando aí pro seu sono, acaba influenciando a qualidade do seu sono. Né? E o que as pessoas não entendem, a gente não precisa de muitas horas para dormir, a gente precisa de qualidade de sono. E meditação, por exemplo, é você trazer essa qualidade no seu dia a dia enquanto você está acordado. O que muitas pessoas talvez venham a experienciar na vida delas, se elas começam a meditar, é que a quantidade de horas de sono diminuem. Eu, por exemplo, tem dias que eu durmo 4, 3 horas, acordo no outro dia assim tranquilamente. Porque o corpo ele precisa de descanso, não é de dormir. Porque dormir está morto, né? Durante o sono você morre por um período de tempo. Sim, a Sol falou que a gente tem alguns segundos só, vai cair a live aqui daqui a pouco. Você quer voltar para continuar mais um pouco ou a gente termina? Tem 30 segundos aqui. Se quiser, a gente pode voltar agora no seu perfil para mais um pouquinho, tirar algumas perguntas que o pessoal tiver aqui, e aí a gente encerra. O que você acha? Pode ser, fechou. Tá bom? Vou esperar... Eu espero você começar. Aí. Tá bom, aí você inicia. Aí fica metade, uma live no meu, uma live no seu. Pode ser, fechou. Eu vou rapidinho tá bom? Também. Me dá 2 minutinhos. Bom, então. Tá bom. Um minutinho. Tá, Caio. Tchau, pessoal.